Gente, tudo bom? Deu um erro aqui, acabou derrubando todo mundo, mas eu estou vendo o pessoal voltando aqui. A gente vai retomar, tá? Desculpa aí, foi um erro técnico aqui. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos aí ao mais um 6 Sala Aberta. Desculpe essa falha técnica aí, a sala acabou caindo. E para quem ainda não participou, já eu boto as instruções no chat, pode jogar as perguntas, eu estou só adicionando as pessoas aqui, tá bom? Um grande abraço e vamos participar de um bom evento aí com a Alessandra e Alberto, que já estão na sala. Olá, gente, boa tarde. Vamos dar início aí. Boa tarde a todos. Já estamos com 92 pessoas na sala, né? Hoje, o nosso 6, Sala Aberta, eu sou o professor Tenafly aqui do Unifavip e vou mediar aqui a sala e organizar aí as partes técnicas. Peço desculpa pela queda. E agora, já são 16 horas, né? Nós vamos ter uma boa discussão e reflexão aí, promovida pelo professor Alessandro Lima, da Unirui, Wyden, Bahia, e o professor Alberto Guerra, da Unimetrocamp, de Campina, São Paulo, Wyden também. O tema de hoje é maturidade digital em contexto de crise. Para começar nossas provocações, eu coloquei aqui umas partes, vou fazer uma breve apresentação, e aí vou deixar com essas pessoas que são férias nessa área para discutir com a gente. Daqui a uma hora, eu vou passar no chat a ata de presença. É a mesma ata de inscrição, é a mesma de presença, tá? A gente desburocratizou esse processo para ser mais rápido e a gente ter realmente a efetividade de quem vem para o evento receber os pontos PECs. Ok? Então, eu quero agradecer a presença do professor Alessandro, da Bahia, também sou baiano, moro em Caruaru, Pernambuco, e o professor Alberto, de Campina. Professores, querem falar um pouquinho antes de eu fazer uma provocação aqui? Se apresentem, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos. Obrigado. Alberto? Oi, boa tarde, tudo bem? Como é que estamos? Tudo certinho. Se apresenta aí para a galera. Isso. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Prazer estar aí falando com todo mundo, aí, bastante gente aí na sala. Eu sou o professor Alberto Guerra, sou coordenador dos cursos de negócios de Campinas e também coordenador do SEI. E a gente vai bater um papo aí. A ideia do professor Elisandro de
falar sobre maturidade digital, então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema juntos aí. Boa tarde a todos. O tema é bastante interessante, galera. Trouxemos aqui um conteúdo bem interessante para vocês. A maior parte de vocês aí estudantes, né? A maioria esmagadora, até porque nós morremos estudando, né? Estudar é uma cachaça que a gente aprende do dia que nasce ao dia que passa para o próximo plano. E esse assunto é bem interessante porque, quando se fala de maturidade, se fala exatamente de uma escala, de um contexto digitalizado, né? São os processos hoje da empresa, toda e qualquer profissão hoje, ela passa pelo processo de digitalização e, claro, com o tempo a gente chega nesse modelo de maturidade, né? Eu tenho aí 14 anos de experiência na área acadêmica somente, né? Sou professor das disciplinas de tecnologias e gestão aí para vários cursos, engenharias, cursos de saúde, assim sucessivamente. Atualmente estou como coordenador de contábeis e mais cursos na área de gestão tecnológica do Centro Universitário Unirui, né, aqui na Bahia. E também sou coordenador do SEI, ok? Essa tarde aí a gente vai dar uma passeada com a experiência do nosso Alberto Guerra aí também, que é super importante, né? Eu acho que até muito mais importante em termos de case do que a nossa palestra aí, porque a minha vai ser muito mais voltada para a questão do conceito e a questão do que vem por aí, principalmente, né, nessa crise que a gente está passando, né? Então, desejo a vocês aí uma boa estada, participem, porque o assunto é bem interessante, apesar do pouco tempo que nós temos, né? O interessante é que a gente levasse um dia aqui de seminário tratando sobre isso, mas acredito que vocês darão um show aí do outro lado e a gente está aqui nessa expectativa também. Muito boa tarde para todos. Pena, é com você. Valeu, Guerra. Valeu aí, Alessandro. Então, eu trouxe um material aqui para provocar e nortear nossos debatedores aí e palestrantes. Só para provocar quem está assistindo, a gente aí acompanhando, por favor, bota de onde de que cidade está falando e qual IES no chat aí, que a gente já vai tendo uma prévia aí de onde nós estamos falando, né? A gente sabe que... Tena, diga. Eu preparei aqui uma coisa bacana para o pessoal fazer. Eu posso projetar, que é justamente isso? Posso projetar isso aqui? Deixa eu só fazer essa primeira apresentação desses 3 slidezinhos aqui, e aí, então tranquilamente. Aí eu coloco, então, isso aí, para o Mentimeter, para a gente ver onde legal. Ferramenta excelente. Ferramenta aí. Então, beleza. Então, vamos esperar o Guerra aí, que ele vai fazer uma interação aí pelo Mentimeter, que é uma ferramenta bem interessante online. Eu gosto de usar para games em sala. Mas vamos lá. Bem bacana, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Estamos aí. Perfeito. Então, tá bom. Então, vocês vão entrar aqui nesse site, gente, mente.com. Mente, mas é verdade, tá? Então, é verdade esse bilhete. E aí vocês colocam esse número que está aqui, e aí vai aparecer essa tela para vocês aqui, e vocês colocam, vai ter espaço para colocar qual a sua cidade, sua formação e sua profissão atual. E aí vai aparecer na tela aqui para a gente ter uma ideia. Vocês têm 3 campos para preencherem. Por favor. Muito legal, professor. Clica no número aí, professor, no código. Clica aí. Nesse 654548. Se você clicar nele, ele vai abrir o passo a passo para quem não está acostumado ainda com a ferramenta. Dê 2 cliques aí. Isso. Pelo menos no meu funciona assim. Ele acaba abrindo... Ó, já está aparecendo já. Então bota lá. Galera, acho que a galera entendeu. Vocês estão vendo já ou não? Sim, mas projeta, tá sem apresentação. Tá, então peraí, só um minutinho. No cantinho lá, present. Massa. Santa Cruz do Capibaribe. Legal, aqui de Pernambuco. Estão vendo? Beleza, tá aparecendo para vocês aí, Rio de Janeiro, Capibaribe. Muito legal. Olha, teve alguém que se identificou aí, ó. Salvador. Olha lá, coloca aí. Vamos lá, legal, gente. Legal. Olha, pronto.
Rio de Janeiro, em peso, hein, Rio de Janeiro. E ainda tô aqui nas portas abrindo, já estamos chegando a 170 pessoas aí. É. Chegando mais aí. Estamos no número da mentira, né? 171 agora. Eita. Olha lá, Campinas, tá aparecendo. Legal, legal. Também 2 nomes de peso desse, né? Vocês são fogo mesmo. Vendeu bem, Olha, vendeu bem. tô menos Legal, pesado, né? Apesar da pandemia, eu tô menos pesado. Eu não quero contar com balança nem cabeleireiro. Minha câmera não abre de jeito nenhum, cara. Eu tive que trazer meu celular aqui, porque meu notebook também está com problema. Então, estamos aqui improvisando aqui com o celular. Está bem, tá ótimo. Tá ótimo. Tem um pessoal Massa. também colocando no chat aí, né? Isso, a gente está acompanhando aqui. Tem as duas formas. Então, tem aqui... Ó, Caruaru está começando a ficar presente aqui também, hein, junto com Campinas, hein? Legal. Salvador sumiu, hein, Lisandro? Ó, sinto muito aí, mas... A nossa capilaridade é no Brasil inteiro. Eu sou baiano, tô aqui em Caruaru. Pois é. Belo Jardim aí Isso. Pernambuco? Legal. Perfeito. Ó, Caruaru. Acaimbó. É aí em Pernambuco também? Caimbó, sim. Legal, bacana. Bacana. Já deu para a gente ter uma ideia legal, né? Não, deixa eu só botar a continuação, deixa isso aí, tá? Aí depois a gente volta, vai esperar, né? mais. Isso, beleza. Muito bom, já teve uma prévia muito boa e a gente deixa para a gente avaliar Legal. depois como é que esse processo aí. Então tá bom. Então vamos só colocar no chat aqui para quem puder, 654548. Eu vou colocar no chat aqui. Põe aí. Parar de Permitir. Isso, 654548, né? Perfeito. Tá bom. Tá bom, gente. Nessa pegada aí, já estamos com, brincando, 184. Já foi mais que o dobro do outro lá, né? Da última sala de aula. Você também, Alessandro e Guerra, vejam aí que vocês estão podendo abrir as portas. Tá entrando gente aí, porque quando eu começar a apresentar, eu não consigo ver mais. Legal. Então, beleza, gente. Bem-vindos, né? Esse é o Centro de Empreendedorismo e Inovação. Nós vamos hoje trabalhar maturidade digital em contexto de crise. Esse foi a proposta do Alessandro e o Alberto para conversar com a gente. Eu acho que é um assunto que está bem encaixado no que nós estamos vivendo, principalmente para vocês que estão precisando de inspiração e ideias para tocar seu empreendimento. E vou fazer essa breve provocação inicial, depois nossos palestrantes vão apresentar e, na sequência, vocês estão abertos a trazer dúvidas, a trazer situações para a gente poder debater junto. Tá? Então, o empreendedorismo em um novo contexto. A gente está vendo um momento que os livros, aquilo que a gente aprendeu antes da pandemia, precisam ser revisitados. Tudo isso foi perdido? Não, mas tem um novo contexto, um novo encaixe, e aí que o tema da maturidade digital se encontra também. Eu trago uma provocação de um livro aqui do nosso futurista brasileiro, Thiago Matos, o criador da Escola Perestroika. Esse livro vai lá e faz, é muito interessante para jovens empreendedores, que fala o seguinte: não foi escrito na pandemia, mas vivemos tempo em que novas ideias surgem a todo momento, com a capacidade de desmoronar verdades da noite para o dia. Então, esse contexto que nós vivemos de pandemia, ele tem esse impacto, ele está desmoronando várias coisas. Igrejas online, médicos e psicólogos atendendo de forma remota, aulas remotas. Então, muita coisa que a gente acreditava que não era possível ou tinha alguns rigores estão desmoronando. Então, a gente precisa entender esse momento e como vamos passar por isso. E aí ele provoca ainda mais. Será que não estamos tratando com conformidade a forma como estruturamos nossas empresas, empregos e trabalho? Será que não estamos defendendo um modelo, e aí pensando aqui no negócio, um modelo de negócio de que daqui a alguns anos vamos ter vergonha pela falta de originalidade do que nós pensávamos antes? Então, esse é o momento de a gente tentar pensar algo diferente,
Dizem que foi Einstein, eu não consegui pesquisar se foi ele mesmo, mas disse que burrice é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Trouxe um gráfico aí de retorno. Há uma expectativa que isso se confirme, que esse novo normal ele está para outubro e novembro. Não sei se vocês sabem, mas a Amazon, Facebook e algumas empresas, como a Apple também, jogou trabalho remoto até o final do ano, né? Então, alguma coisa esses caras estão sabendo que a gente precisa estar de olho. A gente viu que a alimentação, no começo, que foi jogado isolamento, as pessoas compraram muito no supermercado. O supermercado deu um boom, depois vai indo até normalizar. Em contraponto, viagens e turismo, eu não sei se é uma boa hoje, né? Viajar. Mas esse setor vai se recuperar, né? Em algum momento volta, mas não volta normal. E aí, só para notificar, já estamos com 200 participantes, 203 agora, e não para de chover, gente. Parabéns pela divulgação. E eu queria trazer um modelo do Bill Gross, né? O Bill Gross só é o cara que conseguiu a receita para Google. Ele só fez isso, criar uma receita para a mega empresa. Ele fala o seguinte, que um bom negócio, vamos ver se ele está testado nessa questão da pandemia. Você tem que ter o tempo certo da ideia, né? Eu vou finalizar a minha apresentação com esse slide, que é o seguinte, o tempo certo da ideia. Será que socialmente as pessoas sabem como é que eu posso usar essa nova ideia? Será que o Uber está no momento certo? O iFood está no momento certo? Será que as pessoas entendem? Então, minha ideia, eu preciso saber se ela está no tempo certo. Então, ele disse, mais importante que a ideia em si é saber se o contexto social entende o que eu estou propondo. Depois, o tempo da entrega. Quanto tempo eu consigo jogar no mercado essa minha ideia? Porque se minha ideia é interessante, outra pessoa pode ter uma ideia semelhante e tomar o meu mercado. E, por fim, quanto tempo uma pessoa, ao entrar no meu processo aqui, na minha startup, na minha ideia, eu consigo fazer com que ele encontre o resultado esperado. Então, o tempo da ideia, para ele, é a coisa mais importante. Outra coisa interessante é o time e execução. Se você não tem equipe e processos de execução, você não vai chegar longe. Não existe esse cara aqui sozinho construir um foguete e foi à Lua. Para ir longe, você tem equipe. Às vezes as pessoas dizem assim, eu gosto de trabalhar só, mas aí eu consigo fazer tudo. Repense isso. Esse é o momento de conexão. Ideia. Se sua ideia não tem propósito, ela não consegue engajar pessoas, porque nem sempre você vai conseguir, somente com salário, manter a equipe. Então você tem que ter um propósito. E cada vez mais propósitos de impacto têm atraído colaboradores dentro e fora da empresa. E claro, você tem que ter um modelo de negócio. E que modelo de negócio é esse? Não é um modelo fixo. É um modelo que precisa se adaptar às realidades, como essa que nós estamos vivendo. E, por fim, não menos importante, a sustentação financeira. Então, o Bill Gross traz esses 5 pilares para a gente olhar essas empresas e empreendimentos. E aí eu deixo a bola agora com essas duas feras aí. Tem alguma ordem, Alessandro e Alberto? Eu vou começar. Pronto. Vou começar. Então, vamos ver primeiro como como é que vai ser, como é que tá. Vamos lá? Olha só, pesquisa. tá aqui, ó. Olha só, tá aqui, ó. Então, a maioria aqui é de estudante, de administração, direito, ciências contábeis. Salvador, viu? Que coisa legal, gente, coisa bacana. Caruaru tá em peso Legal. aqui, rapaz. Caruaru, Rio de Janeiro, Campinas, em Vai peso. dar trabalho de lançar esses pontos PEX, viu? Santa Cruz do Capibaribe, né? Então são as cidades mais presentes aí, né? Legal, gente, muito bacana, legal a gente conhecer quem está com a gente aí um pouquinho, né? O professor Tenafly já fez uma introdução bem bacana. Nosso objetivo aqui, a gente não tem resposta para tudo, né? A gente vai estar aqui aprendendo uns com os outros. Então, a gente até queria que depois vocês colocassem no chat aí algumas questionamentos para depois, né? E a gente vai tentar responder, a gente vai tentar discutir isso junto, mas isso aqui é um aprendizado de todos nós, né? Então, acho que é um bate-papo bem legal aí, que, mais uma vez, parabenizando o professor Elisandro, que tomou a iniciativa aí e teve a ideia de falar sobre o assunto. Vocês estão vendo minha tela já, né? Com a apresentação? Perfeito, professor. Tá bom. Então, gente, só para quem não me conhece, por que o professor Elisandro me convidou aí para falar sobre isso? Eu, além de
professor da área de negócios, né? Eu trabalhei muitos anos no varejo, então tenho bastante contato com o pessoal de varejo. Sou pesquisador da área de varejo, né? Então faço meu doutorado na USP, em São Paulo, e o tema do meu doutorado, como foi no meu mestrado, é Black Friday, promoção de vendas, né? Até ano passado escrevi um livro sobre o tema, né? Mas a gente está sempre aprendendo aí, sempre aprendendo coisas novas, né? E como o professor Tenafly falou no começo, o que a gente aprendeu até agora, né? A gente joga fora o que a gente aprendeu? Não joga fora, mas muita gente, mas com certeza muita coisa do que a gente viu até agora mudou, né? Então a gente precisa se reinventar. Aqui é a apresentação do professor Elisandro. Se quiser completar aí, professor, um pouco da sua experiência, você falou antes de como mais gente chegou, se quiser se apresentar novamente. Tranquilo. Professor consultor web, né, pesquisador também. Volto a dizer que a gente não larga, né, essa cachaça da educação, de jeito algum. Experiência de 25 anos na área de tecnologia da informação e comunicação. Aí eu tive a graça de acompanhar a implantação da internet no Brasil, através de um backbone, né, e aí construí minha carreira, digamos que minha fase inicial de aprendizado junto com a faculdade em cima disso, né. Eu sou um dos precursores de internet aqui no Brasil. Hoje eu estou coordenador dos cursos de contábeis tecnológicos em gestão de negócios da Unirui. Sou mestre em gestão de novas tecnologias educacionais pela Universidade do Estado da Bahia aqui, por um grupo de pesquisas em tecnologia. Atualmente também faço parte de um doutorado na UNEB, que é um doutorado multidisciplinar, também nessa pegada aí de cidades inteligentes, né, que é a minha grande paixão em termos de pesquisas. É bem interessante o assunto, né, e a gente está passando por uma transformação também muito grande. Não é à toa que essa questão do digital hoje perpassa por isso e maciçamente por isso. Sou também professor de graduação e de pós-graduação, não consigo largar a sala de aula, entre as quais também atuo como consultor do SEBRAE, do Instituto Valdo Lói, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Coordenador do SEI Unirui, né? Teria que estar dentro dessa área de empreendedorismo, né? Palestrante, pesquisador em cidades inteligentes e atualmente conselheiro na Secretaria de Resiliência e Inovação da Prefeitura Municipal de Salvador. Aí. Faço parte aí de um grupo bem interessante que se cria uma série de políticas na questão de meio ambiente, na questão aí de cidades inteligentes e resilientes, a convite do prefeito, em parceria com a Unirui também. Beleza? Vamos lá. Legal. Bom, a gente já conheceu um pouquinho de vocês, de onde vocês estão vindo, né? Os cursos, a maioria aqui é estudante, né? E as cidades. Então, a gente já passou por essa etapa, vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre o nosso tema. A gente quer fazer uma introdução, o professor Tenafly já foi muito feliz falando um pouquinho, mas é só para dizer que nada vai ser igual como antes, né? O professor usou o termo do novo normal, né? Tem que ser falado muito sobre isso, sobre esse novo normal, e realmente a gente não sabe o que vem por aí. O que a gente sabe é que não vai ser igual ao que a gente aprendeu até hoje, que vai ser tudo, já está sendo tudo diferente, né? Muita coisa que a gente vai ter que lidar, né? Questões emocionais, questões de trabalho que tem pegado bastante, né? Muita gente perdendo o trabalho, tá bem complicado, né? Mas enfim, é um momento também onde a gente tem que olhar o que a gente tem, né, para fazer a nossa reforma íntima aí e virar o jogo. Historicamente, o mundo, né, sempre viveu aí várias situações desagradáveis, e isso transformou, sempre fez com que a humanidade evoluísse depois disso, né? Então, só para dar um exemplo, né, no século passado, mais ou menos há 100 anos atrás, a gente teve uma situação bem parecida, né, com a gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial acontecendo muito ao mesmo tempo, na verdade, né? E ali foi um momento ali onde dizem que onde terminou efetivamente o século XIX, que vinha dos grandes impérios, né, europeus, as colonizações na África e na Ásia, né? E pode ser que, parece que nós já estamos aí há 2 meses aqui no Brasil e há
quase 5 meses, né, no mundo, parece que esse momento que nós estamos vivendo agora está pondo fim aí ao século XX. Sei que muitos de vocês aí nasceram já no século XXI, né, ou alguns nasceram no final do século XX e não viveram, né, vocês já conhecem um mundo mais digital, mas a nossa geração, né, minha do Tenafly e do Elisandro, é de uma geração analógica, e nós somos imigrantes digitais, né? Vocês já são mais nativos digitais. Para vocês pode ser que o mundo já fosse um pouco mais digital, mas para o resto da população em geral, não. E então a gente está fazendo essa virada agora. Muita gente tem dizendo que esse é o marco dessa virada, né? A inovação, ela sempre foi, né, uma necessidade de sobrevivência, desde o tempo das cavernas, né, quando o homem inventou a roda, inventou a arma, conseguiu manter o fogo aceso, né? E quando a gente olha para as empresas, muitos de vocês fazem estágio, outros são empreendedores, outros são empregados, né? Vivem, respiram ou não respiram, né, inovação dentro das suas empresas. Mas como a gente olha, né, para aquelas empresas hoje, depois a gente até vai dar alguns exemplos aqui, o professor Elisandro vai explicar um pouquinho mais, justamente que é o tema da maturidade digital, vem do advento da inovação, né, das empresas aderirem à inovação. Existe um tabu, às vezes, de quem é pequeno, às vezes um pequeno empreendedor, ou vocês que são estudantes, como é que eu posso inovar? Inovação é uma coisa só para empresa grande, não está muito no meu radar. Não, a gente vai ver que não é, que a inovação ela pode ser muito pequena. Na verdade, isso que nós estamos fazendo aqui hoje já é uma inovação, né? Quem diria que há alguns anos atrás a gente teria aulas remotas, né? A gente estaria podendo... Nós estamos com 246 participantes. A gente poderia juntar pessoas de todas as cidades, assim, de tantas cidades, e conversar, e discutir, e trocar ideia, e um monte de lives que tem acontecendo. Muita coisa está mudando. Então, já é um processo, né? E estava sendo essa inovação acontecendo paulatinamente, mas aqui parecia que não estava sendo percebida, né? Então, é importante inovar sempre que possível, mas principalmente quando parece ser impossível, que é o momento agora, né? Então, falando assim rapidamente de conceitos de inovação, porque o objetivo aqui não é trazer teoria, mas a gente tem, né, o do Schumpeter, que foi o primeiro lá que falou sobre inovação e empreendedorismo, lá em 1942, nós temos a percepção de inovação incremental, né, e a radical. A incremental é essa que vai acontecendo constantemente, a radical é quando muda, né, alguma coisa no nosso comportamento. E certamente o que a gente está passando agora vai fazer com que a gente mude, já está fazendo com que a gente mude o nosso comportamento. Então, com certeza, acontecerão muitas mudanças radicais, né, daqui para frente no nosso planeta. E nas empresas, né, a gente tem algumas formas de inovação que a gente pode perceber que são mais comuns, de produto, de processo, e de modelo de negócio, que é o que mais está acontecendo agora com as empresas. Então, aquelas empresas que não estavam, que não tinham passado pelo processo de transformação digital, quem dirá de maturidade digital, está tendo que inovar o seu modelo de negócio, está tendo que repensar, né, o seu modelo de negócio. E por que a gente precisa inovar, né? Aqui são 5 pontos que a gente trouxe, mas a gente pode falar uns 20 aí, né? Em tempos normais, a gente cresce com mais consistência. Quanto mais concorrente, a gente precisa ter uma necessidade maior de inovação. Em momentos como esse, de crise, as empresas mais inovadoras são as que menos sofrem. A gente pode ver bem isso, né? E o professor Elisandro vai falar melhor sobre isso depois. A inovação ela também impulsiona a criatividade dos colaboradores e dos clientes, né? Que se sentem encorajados a dar ideias, né? De dar feedback. E a inovação permite que você se adapte melhor. Adaptabilidade. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Porque nós vamos passar por esse momento. Tudo passa, né? Eu aprendi essa frase há muitos anos já, né?
que tudo passa, o momento bom passa, o momento difícil passa, e o que fica é o aprendizado que fica é o como a gente lida com esse momento que passa, tanto com o momento feliz, como o momento difícil, como nós estamos passando, mas ele vai passar, né? E aí é muito atribuída essa frase ao Darwin, mas na verdade não foi ele não escreveu isso, mas foi proferido pelo Magnuson, da Louisiana State University, em 1963, que é justamente do livro da origem das espécies, do Charles Darwin, né? Então, o que ele diz é que, de acordo com a origem das espécies do Darwin, não é a espécie mais inteligente que sobrevive, nem a mais forte, mas aquela que sobrevive, aquela que sabe se adaptar melhor, né, se ajustar melhor às mudanças do meio ambiente na qual ela está inserida. Então, como é importante. Então, não necessariamente aquele que é mais forte ou mais inteligente que vai passar melhor, mas aquele que tiver que se adaptar melhor, que tiver mais equilíbrio emocional, porque isso é muito importante, porque, como nós dissemos, muita gente perdendo emprego, muitas coisas acontecendo na vida das pessoas, esse enclausuramento, é complicado ficar dentro de casa, né? Enfim, então, aquele que conseguir se adaptar melhor, que tiver mais equilíbrio, é que vai conseguir se sair melhor. Aí eu trago aqui 2 exemplos para vocês de 2 empresas que já estavam num estágio um pouquinho mais avançado, né, de maturidade digital, que conseguiram, que estão se adaptando melhor. Não é que estão bem, é que estão se adaptando um pouco melhor nesse momento. Então, a Arezzo, né, que é um grupo grande, calçadista, né, vou contar rapidinho a história, vocês podem procurar na internet esse tema aqui, vocês conseguem ler melhor, mas o que acontece? O pai do Alexandre Birman, que hoje é o CEO, né, o pai dele é o fundador, ele voltou da Europa no comecinho de março e disse para o Alexandre, falou, olha, o que estão dizendo aí sobre a Covid é muito mais sério do que a gente imagina. Então é bom a gente começar a se precaver. Eles têm lá com eles, eles tomam como premissa de sempre ter dinheiro em caixa. Empresa boa, né, eles dizem, é aquela que tem dinheiro em caixa. Não adianta você ter lucratividade contábil e você não ter dinheiro em caixa. Então, eles têm lá alguns meses de dinheiro em caixa, mas mesmo assim, o pai dele pediu para ver quanto que ele tinha de crédito para poder, né? Ele tinha, acho que, 500 milhões de reais de crédito disponível, ou 1 milhão, agora não me lembro, acho que era 1 milhão. E aí ele fez um levantamento, não, era 500 mil, ele fez um levantamento de 250 mil no comecinho de março, botou dinheiro em caixa, reuniu o time dele e falou, ó, pessoal, a gente vai estar vindo alguma coisa por aí, isso lá para o dia 12, 13 de março, né? E as lojas vão fechar. E aí o pessoal meio que da equipe dele não acreditou muito, tal. E aí semana seguinte as lojas começaram a fechar. E aí eles pediram mais o restante do crédito que eles tinham disponível, botaram dinheiro em caixa, conseguiram manter os funcionários dele empregados, né? Eles deram para os franqueados deles, deram isenção de alguns pagamentos, conseguiram manter-se financeiramente. Só que aí veio realmente o pulo do gato, né? Ou como subiu na árvore, que eles tinham já uma tecnologia instalada de omnichannel, né, que é a integração dos canais, né? Só que ninguém usava. Ele tinha lá uma ferramenta na qual os vendedores das lojas físicas poderiam vender pelo site. Só que ninguém usava. Por quê? Eu vim do varejo, eu sei bem como é isso. Trabalhei em loja e o pessoal de loja não quer saber do site, porque o site tira a venda deles. Tem uma barreira, né? Tem uma barreira cultural. E aí, quando fecharam as lojas, acabou isso, né? Não tem mais isso. Ou você vende pela internet, né? Pelo e-commerce, aí diversos canais, o Instagram, e o Facebook, e tantos outros canais, através de marketplace, o site da própria empresa, enfim. E esse canal que os vendedores tinham. Então, tinham 100 vendedores que já usavam isso. Aí o Alexandre Birman pergunta para o cara da TI deles, antes de fechar as lojas, fala, quanto tempo a gente consegue botar essa ferramenta para treinar 5 mil funcionários? Ele falou, preciso de 2 meses para colocar essa ferramenta funcionando e para treinar todo mundo. Ele falou, você tem 2 semanas para fazer isso. Bom, os caras se viraram, né, senso de urgência, se viraram, treinaram as 5 mil pessoas
e começaram a treinar as pessoas e tal. E lá no dia, acho que 13 de abril, se eu não me engano, tem na reportagem, eles venderam 2,3 milhões em um único dia, né? Que é o maior faturamento deles no e-commerce da história deles. O maior faturamento deles tinha sido 2 milhões na Black Friday do ano passado. Então, eles superaram o número da Black Friday. Ainda assim, eles estão 70%, 80% abaixo das vendas normais deles. Mas eles conseguiram, numa situação de crise como essa, migrar, né? Ou sair de um formato totalmente analógico para um formato híbrido, omnichannel, né? A ReHap foi muito parecido, criaram lá o vendas via WhatsApp com os vendedores, né? O revendedor ReHap e a mesma coisa. Não tinha os recursos tecnológicos que a Arezzo tinha, mas tinha conseguido derrubar essa barreira interna, né? E conseguiu fazer com que as pessoas também, que os vendedores das lojas físicas vendessem via WhatsApp, estoque do site e tudo mais. Então isso é para mostrar para vocês, né? Como aquela velha expressão que diz, né? Que quando a água bate, né? E neguinho pedala para fazer o negócio acontecer. E aí, na verdade, é isso. Nós, seres humanos, somos assim. Enquanto não bate na gente a água, a gente fica postergando as nossas decisões, né? Bom, mas aí, algumas questões, né, vêm a nossa mente, né? Como é que vai ser esse período, né? O Tenafly já mostrou ali um gráfico, né, da Deloitte, mostrando uma tendência de consumo de agora para o final do ano, não se tem previsão, mas como ele disse, se Facebook, Google, esses caras já estão vendo que alguma coisa está lá para frente, já estão dizendo que vai ficar para o segundo semestre e talvez para o final, a gente não sabe. Mas como é que vai ser o consumo nesse período, como é que vai ser depois? Isso ninguém sabe. Nesse período a gente está começando a ter um histórico agora, construir, né, e por isso fazer algumas projeções, que foi aquele gráfico que o Tenafly trouxe, que eu vou trazer um parecido também, para mostrar o que tem de oportunidade e o que tem de mais crítico, né? Mas aconteceu já aqui no Brasil, eu acho que não deve ter ninguém de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul aqui, porque a gente não tem nenhuma instituição Widen lá, mas talvez tenha alguém aí. Lá começaram a abrir os shopping centers. E o que a gente viu lá é que o comércio não está vendendo, porque as pessoas não se sentem seguras para ir no shopping center fazer compras, né? Então, assim, é uma ilusão dizer que se abrir tudo vai voltar ao normal. Não tem aquele normal que a gente viveu, não existe mais. A gente tem um outro mundo agora, que a gente não sabe muito bem como é que é. Né? Então, não adianta a gente ficar pensando como a gente pensava antes. Vocês são do século XXI, vocês não podem pensar como as pessoas do século XX. A gente tem que pensar para frente, né? Vocês são a nossa mola propulsora, né? Tenho certeza que o Tenafly e o Elisandro também são professores, porque eles acreditam justamente, né, como eu acredito, que a gente pode formar, né, uma geração melhor do que a nossa geração. É por isso que eu saí do mercado e fui para a área de educação, porque eu acredito nisso, né? Enfim, vai ser diferente, não vai ser igual ao que a gente tem hoje, com certeza. Então, vai diminuir o tráfego, novos hábitos surgirão, a forma de consumir vai ser diferente. Num primeiro momento, vai existir uma demanda por produtos, demanda reprimida, né? Então, por exemplo, está chegando o inverno agora. Quem tem criança pequena em casa, por exemplo, tem que comprar roupa para criança, não tem jeito, né? Não vai, porque tem a pandemia, não vai comprar. Em algum momento vai ter que comprar. As roupas do ano passado não servem mais para as crianças nesse ano. Então vai ter algumas coisas que não tem como segurar. E tem um movimento que chama Revenge Revenue, que aconteceu lá na China, acho que é Revenge Revenue, que é a vingança das vendas, né? Que quando reabriu as lojas de luxo lá, isso mais focado no setor de luxo, teve uma corrida das compras. Não sei se isso vai acontecer no Brasil, se isso vai acontecer no mundo todo. A gente não sabe como prever. Mas eu sei que não vai ser do jeito que era antes. Mas a gente tem que considerar que existe uma determinada demanda reprimida por certos produtos. Produtos de lazer, por exemplo. Né? O pessoal diz que quando acabar tudo isso, que vai ser carnaval no Brasil por 3 semanas, né? Que todo mundo vai festejar, todo mundo vai para barzinho, vai para balada, por quê? Porque está 2 meses recluso aí,
de não fazer nada disso, né? Pode ser que exista isso, né? Mas a gente não sabe como é que vai estar o poder de compra das pessoas também, né? E, né, o que a gente já falou aqui, que o consumidor foi forçado aí para o digital, né? Então, isso também, esses hábitos vão permanecer. Aqui, rapidamente, é muito parecido o gráfico, né? Só mostrando um pouco dos setores da economia, né? Daqueles potenciais perdedores e dos potenciais vencedores. Então, aqui a gente tem área médica e serviço, então, o pessoal da área da saúde, né? A área da saúde é o futuro, né? É o futuro. A área da saúde, a área de informação, tecnologia da informação, é o futuro, né? A área de marketing digital, esse é o presente e o futuro. Então, varejo de comida, né? Cuidados pessoais e saúde, né? A área de internet, de mobile, né? Computadores. Eu, por exemplo, aqui tive que comprar uma cadeira nova para trabalhar aqui em casa, né? Porque não dava para ficar 8 horas sentado direto, então muita gente teve que trocar equipamento, internet, assim por diante. O e-commerce, né? Que essa barreira digital vai mudar, né? A agricultura também, porque novas tecnologias vão surgir, assim por diante. E aqui os potenciais perdedores, né? Então, setor automotivo. Eu, particularmente, eles colocam aqui a educação, eu não acredito, apesar que a educação está ali no meio, né? Eu acredito que a educação tem potencial. Eu fiquei bastante surpreendido positivamente. Eu nunca tinha dado aula remota, né? E foi muito bom ter dado aula remota, ter conhecido essa ferramenta do Zoom. Então, assim, eu tenho 40 anos e não sou tão velho assim, mas tinha uma certa barreira, né? Muita gente tinha barreira. Eu acho que quebrou isso. Eu acho que a educação vai transcender várias barreiras agora e vários limites, né? Em questão realmente de país, de fronteiras mesmo. Então, um curso dado em São Paulo, que o pessoal de Manaus, né, vai poder fazer e assim por diante, né? Com qualidade, um curso com qualidade. Eu acho que esse que eu vejo como uma oportunidade. Eu só discordo desse quadro nesse sentido, né? Bom, e aí, desculpa. E aí o que né, possivelmente, né, pode ser que venha a acontecer? Já está acontecendo um valor à família, né? Então, as pessoas que não conseguiam, que não tinham tempo para dar atenção para os seus pais, para os seus avós, estão muito mais preocupados agora, né? Dando muito mais atenção, conversando mais, né? Dando muito valor aos momentos que passam em casa com os filhos. Muitos pais não conseguiam ver os filhos crescer, estão tendo essa oportunidade de estar brincando em casa com os filhos, né? Com certeza, isso é certeza, todos nós vamos buscar muito mais equilíbrio entre trabalho, família e lazer, isso com certeza. A gente vai estar sentindo, já está sentindo falta e vai sentir mais ainda, quanto mais tempo passar, do que a gente fazia e o que a gente não pode fazer. Então, né, como nós falamos, um simples happy hour entre amigos presencial vai ser muito mais valorizado, um encontro familiar e assim por diante. Tantas coisas que a gente deixou de fazer e agora a gente vai dar um valor muito maior. O trabalho remoto já era uma coisa que estava crescendo, o e-commerce também, né? E agora vai crescer muito mais. E o ensino à distância, como eu disse, eu acredito que deve crescer mais, porque as barreiras entre professores e alunos, né, essas barreiras foram quebradas, né? Claro que tem muito para melhorar ainda, a gente sabe disso, né? Mas tem muito, eu acho que vejo com grande potencial. E eu, assim, de uma forma geral, com as empresas, eu não vejo esse momento como um momento de cortar custo, né? Apesar que tem muita empresa passando maus momentos, mas assim, não é uma só empresa, todo mundo está mal, todo mundo vai ter problema para pagar suas contas, né? Mas é hora de investir nas áreas de tecnologia e inovação. Então, assim, eu tenho um amigo que ele tem um varejo de surfwear, né? Um cara muito legal, muito bacana. E esse cara sempre com as lojas físicas, né? E aí deu loja em shopping, loja de rua, né? E de repente o cara perdeu todo o faturamento dele. Mas ele sabe o que eu achei legal? Ele me ligou para falar, para a gente trocar uma ideia, me pedindo uma ajuda, porque ele estava vendo uma ferramenta para colocar o negócio dele
e para colocar de outros lojistas, montar um marketplace de vários lojistas lá, que ele era presidente de associação do lojista do shopping, então ele tinha bastante contato. Cara, eu achei muito legal isso. Então, assim, ele falou, mas eu não tenho muita grana, então eu vou ter que deixar de pagar alguns fornecedores, posterguei, porque eu não vou vender mesmo agora, tal, não vou ter que comprar, para poder investir nesse projeto. Então, eu achei muito legal da parte dele. Tudo bem que a água bateu, né? Agora o cara está se mexendo, mas ele está se mexendo. Conheço tantas outras pessoas que não estão fazendo nada diferente. Estão esperando passar a pandemia para mudar e dizendo que vão fechar os negócios. Claro que é duro, vai fechar mesmo. Vai ter, infelizmente, vai ter gente que não vai porque já não estava bem e agora piorou. Mas tem gente que está se mexendo. Eu acho que isso é importante. Então, é hora de... Já que se você não fez isso antes, e agora o professor Elisandro vai falar bem disso, agora é a hora de você investir. Não fez antes? Começa agora e bola para frente. Vamos em frente, vamos fazer essa transformação digital. Professor, com você agora, hein? Parabéns aí, professor Alberto. Está acompanhando aqui no chat, pessoal muito animado. Parabéns a todo mundo aí, 275 participantes. Show de bola. Vamos seguir aí, Alessandro. Um abraço e boa sorte aí. Valeu, gente. Vamos lá. Professor Alessandro está sem áudio. E agora? Agora, perfeito. Deixa eu melhorar aqui ainda mais. O cara de tecnologia não pode. Né? O que dizem. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui porque eu não estou enxergando aqui. O bicho está acessível, viu? Dá para isso. Tem alguma coisa aí, tem um subcontrole nessa brincadeira aí. Aí agora. Beleza, bom, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu queria abrir com uma observação bem interessante, uma notícia, e essa notícia ela está na Exame. Quem tem acesso ao Exame poderá verificar com muito mais propriedade a matéria, que é uma matéria bem interessante, ela é longa. Mas eu gostaria de trazer aí a questão do Nubank, né? Nubank, para vocês, durante o período de 2019, ele fechou com 13 bilhões em caixa e teve um faturamento de 2,1 bilhões de dólares. Eu estou falando em bilhões, Tiveram 13 bilhões em caixa, fecharam com 13 bilhões em caixa e tiveram um faturamento aí de 2,1 bilhões. Aferiram lá um prejuízo de 333 milhões. Mas 333 milhões destinados a quê? A maior parte deles a investimentos, principalmente se preparando aí para essa questão do que se vinha da China, né? Ou seja, todo o processo anunciado na China, lá pelo mês de agosto, outubro, novembro, na realidade, eles se adiantaram na frente em termos de tecnologia, juntaram com o que eles já tinham em termos de investimento e aí, no final, fecharam com esses 13,1, esses 333 milhões, na realidade, aí, como prejuízo. Mas, para o faturamento, vocês tiram e vocês têm uma noção aí do que é da transformação digital quando a gente fala. E, para começar essa brincadeira, a gente traz aqui o conceito de transformação digital como referente. Está tendo algum problema aí. Eu acho que está tendo 2 mudanças de mouse aí agora. E a transformação digital, ela fala sobre o procedimento de mudança dentro da empresa, né? Principalmente isso. O que a gente trata aí... Ixi, sumiu. É melhor você fazer o compartilhamento, que eu acho que o compartilhamento era de Alberto. Acho que foi esse o conflito. Exatamente, está dando um conflito. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que é melhor. Valeu. Gente, aproveitando a pausa, vou passar o link aí no chat agora, viu? Vai começar o disparo do link.
Então, é o mesmo link, não precisa escrever mais de uma vez, a gente vai ficar disparando porque as pessoas às vezes caem da sala, tá bom? Então, é a mesma ata, inscrição e presença é um link só, tá bom? Um abração. Tá contigo aí, professor. Beleza, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, se eu estou no arquivo certo, para não ter problema, é isso mesmo. Então, nós temos aqui nesse primeiro slide, a gente fala exatamente sobre a questão da transformação digital. O tema é maturidade digital. Mas para a gente falar em maturidade digital, a gente tem que recorrer a um conceito básico, que é um conceito que a maioria das empresas vem fazendo. As empresas de pequeno, médio e grande porte. Escrevam, de pequeno porte também. Principalmente dentro do que o nosso Alberto falou. Quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, nessa época de pandemia, a gente recorre a um processo muito interessante que o professor Alberto levou, que começou com a questão do e-commerce, não é? Que é o comércio eletrônico. E todo o processo de comércio eletrônico, ele requer um e-business, não é? Que é a questão dos negócios virtuais, os negócios através de meios eletrônicos, que a gente vai cuidar aqui quando a gente fala de maturidade. Mas voltando aí para a questão do e-commerce, o e-commerce, principalmente no modelo de crise, nessa época de crise, ele recorreu a um processo bem interessante, que é o tão famoso marketplace, né? E é o que a Magazine Luiza hoje, por exemplo, está fazendo e fazendo muito bem. A Magazine Luiza, as lojas americanas, o próprio Jack May, lá com o Alibaba, o AliExpress, né, quando ele transformou o e-commerce na China, eles trouxeram exatamente esse modelo. Esse modelo foi replicado aqui no Brasil dentro de um contexto bem interessante, que foi seguido primeiramente pelas americanas, Submarino, né, e agora as lojas Magazine Luiza com dentro de um processo de marketplace que é não só disponibilizar a estrutura, o ambiente de vendas online, né, do comércio, melhor dizendo, online, como também eu dar oportunidade para aqueles pequenos e médios empresários também. Ou seja, aquele cara lá que tem um produto da Bahia, por exemplo, no mercado modelo, ele pode sensivelmente se hospedar numa grande loja dessa, como a Magazine, como a Americanas, para vender os produtos dele. E eles entraram com um projeto bem interessante, né, que justifica exatamente o faturamento que eles tiveram no ano passado, ou seja, 50% do faturamento líquido das casas das Magazine Luiza, nesse caso, vieram exatamente do e-commerce. 50% do que a Magazine Luiza, estamos falando de 50% do faturamento líquido dela, veio exatamente do e-commerce. Por quê? Exatamente porque ele implantou esse sistema de marketplace que dá oportunidade para que outros forneçam, né, determinados tipos de produtos que até então não fazem parte do núcleo de negócios dele. Isso foi super interessante. Por quê? Porque, principalmente agora no período da crise, a crise ela abre várias portas, ou seja, é uma série de oportunidades, é na crise que a gente, na realidade, se supera, né? A gente inova. Essa crise ela trouxe um fator interessantíssimo que foi a oportunidade para pessoas físicas, ou seja, alguém, pessoa física que esteja aí desempregado ou querendo fazer uma renda extra, ela pode se cadastrar e vender os produtos da Magazine Luiza, né? E por incrível que pareça, não é o que a Luiza Trajano traz como uma forma de demitir o pessoal que está lá dentro. Pelo contrário, é uma forma de engrandecer, melhorar as receitas e manter toda aquela estrutura e a parceria entre a unidade física e a unidade virtual, como muitos antes da crise aí já dizia que estava ameaçada. Não está ameaçada. Então, a transformação digital, entrando já no assunto propriamente dito, ela refere-se ao procedimento de mudança dentro da empresa. Né? Uma empresa ela passa a trabalhar de forma mais inteligente, integrada e com base no dinamismo digital, ou seja, é aquilo que a gente diz que eu vou acabar com o meu papel, vou acabar com o meu processo manual e a partir de agora quem vai manusear todo esse processo, esse arcabouço, são exatamente as ferramentas, né, que a gente chama de sistemas de informações e que está atrelado a um processo muito grande de infraestrutura que a gente chama de tecnologia da informação. Quando a gente traz o conceito de tecnologia da informação, a gente diz que nós estamos trabalhando aí com a questão do hardware e do software, ou seja, é a infraestrutura para proporcionar um investimento forte, não só em termos de recursos humanos dentro da nossa empresa, mas em termos de próprio processo de digitalização, que são a inovação de processos propriamente dita, né? E aí nós temos essa tecnologia da informação, que é hardware, software e pessoas. Pessoas são essenciais nesse processo e chamamos essas ferramentas para poder fazer com que aquele processo físico seja de responsabilidade agora das mesmas. Para vocês terem uma ideia, né? Muitos de vocês trabalham, obviamente, e vocês ouvem falar dentro da empresa que a empresa adotou um modelo de ERP, um Enterprise Resource Planning, ou seja, ela integrou todos os setores internos ou parte desses setores internos, os mais importantes dessa empresa, né?
Quem faz isso é uma metodologia que tem uma ferramenta chamada de ERP, que é a integração da gestão, ou seja, dos principais setores da empresa. Eu posso trabalhar com CRM, que é uma ferramenta, uma metodologia, na realidade, é uma metodologia que tem na ferramenta um processo de fidelização do cliente, como o nosso Alberto falou, e falou muito bem, né? Quando as principais preocupações hoje é foco no cliente, e isso a gente, toda e qualquer empresa tem que manter isso, enfim. E posso trabalhar também em um modelo bem avançado hoje, em termos de ferramenta, dentro da transformação digital, que é o famoso SCM, que é o Supply Chain Manager, ou seja, o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Gente, quando eu falo de gerenciamento de cadeia de suprimento, eu estou falando aí de todo um processo de integração nessa empresa, que ela tem que ser todo automatizado. E aí você me pergunta, Elisandro, você está me dizendo que a empresa vai demitir? Não, pelo contrário. A gente vai ver lá embaixo que a empresa ela precisa de analisar dados, ela precisa de gente que esteja capacitada para poder pegar esses dados dentro daquilo que vocês passaram, por exemplo, dentro da faculdade, que é uma série de conceitos de contabilidade, de matemática financeira, de custos, de gestão de pessoas e assim sucessivamente, e aplicar exatamente na identificação e interpretação desses dados. Hoje, a maioria das empresas, elas passam por essa transformação digital e não é somente a questão da infraestrutura, como muita gente pensa. Eu vou comprar máquinas, equipamentos, dispositivos, vou disponibilizar e o meu empregado que se vire, o meu colaborador que se vire. Não é bem assim, a gestão não trabalha dessa forma, não é? E para isso, claro, eu tenho que ter todo um processo de maturidade, né, para pegar essas ferramentas, todo esse aparato maquínico de tecnologia da informação, de sistemas da informação e fazer com que isso me traga um processo de monetização. Não é somente investir. Vocês viram aí, o Nubank faturou, né, nessa brincadeira no ano passado, 2,1 bi e teve um investimento, o que eles chamam de, que faz parte do prejuízo, de 300 milhões. Né? Isso leva à questão da maturidade digital. E o que é a maturidade digital? Ela ocorre após um período de adaptação, né? É quando a transformação digital, que é aquele primeiro item que nós falamos, se torna em algo natural. Olha, eu comecei a mensurar isso, eu conseguia trazer, a monetizar, eu conseguia realmente fazer com que a empresa dê resultado. Magazine Luiza, por exemplo, é uma dessas empresas, né? Ela teve que antecipar o plano dela de 5 anos, um projeto que ela tinha para 5 anos, daqui a 5 anos, ou seja, 2025, ela teve que trazer exatamente para aplicar na crise. Né? E teve que aplicar isso em 3 semanas, praticamente, que foi exatamente o processo de recolhimento desse pessoal. Né? As compras das lojas físicas fecharam e eles tiveram que bater maciçamente em uma questão que eles já tinham de transformação, que era o e-commerce, melhorando ainda mais essa infraestrutura e o pessoal. Né? Então, a gente leva isso exatamente para um outro contexto, que é o contexto mais, digamos assim, refinado de maturidade digital, que é um termo utilizado para se referir ao nível de entendimento e integração das tecnologias no dia a dia de uma empresa. Começar a entender aí, né? Que é entendimento, não é somente disponibilidade de sistemas, não é somente eu colocar uma infraestrutura e dizer que esse cara está acessando isso através de um 5G, através de um modelo de segurança, com redundância, com tudo isso. Não é só isso, gente. Eu tenho que ter um entendimento. Entendimento é gestão. Né? Entendimento, você tem que ter uma conexão das 3 bases da empresa, que é o estratégico, o tático e o operacional, na palma da sua mão. Para quê? Para de posse desse processo, você integrar isso aí. Você não integra, você não consegue fazer com que as pessoas, máquinas, equipamentos, conversem uma linguagem só se você não fizer uma integração. E que tipo de integração é essa? É uma integração tecnológica. E o que é tecnologia? Gente, é simples. Tecnologia, a gente tem que ter um conceito em mente, né? E não estou aqui criticando os autores, enfim, que fazem isso em 2, 3 parágrafos para dizer o que é tecnologia. Tecnologia vem de técnica, vem de tecne, lá, técnica. Logia vem de análise, vem melhoria, vem da inovação. Tecnologia é análise, é melhoria da inovação da técnica. Eu posso aplicar tecnologia em toda e qualquer área. Tecnologia não é só para o pessoal que trabalha com computação, né? Isso foi feito em cima da explosão dos computadores, da entrada dos computadores na década de 80 no Brasil, né? O Brasil ele abriu as portas na década de 80 e aí tudo que se tinha de inovação baseado em computador naquela época, que era tudo mecânico, manual, era tecnologia. Você trabalha com o quê? Você trabalha com tecnologia. Então você é analista de sistemas, programador? Não, eu sou um pesquisador na área biotécnica, na área de biomedicina, na área do direito. Eu trabalho com tecnologia. Eu melhoro as minhas técnicas de análise e inovo em cima disso. Né? E é isso que a empresa precisa entender.
que tecnologia não está atrelada, a maturidade digital não está atrelada a simplesmente um aparato maquínico que vai digitalizar esse processo. Não, tecnologia ela é muito mais abrangente. São ideias, é pensar fora da caixa. E é isso que vocês fazem no dia a dia de vocês, tanto no ambiente de trabalho quanto na faculdade. Portanto, é um passo mais avançado que acontece após a transformação digital. Tudo bem? E aí nós temos um fator super interessante, que são os desafios. A gente sempre traz aqui um problema, a gente sempre abre a exposição com um problema. E, normalmente, os desafios dessa maturidade digital, galera, ele está atrelado à resistência da equipe a mudanças. Isso é terrível, as empresas são terríveis, as pessoas pensam que não conseguem, elas não conseguem botar na cabeça que elas são capazes. E a pandemia, ela está mostrando exatamente isso. Tirem da pandemia uma grande lição, ou várias grandes lições. É isso que a gente vai levar dessa pandemia. E a resistência é uma delas. Eu não mudo, eu não me adapto. Eu estou vendo professores aí muito mais velhos, aí, professores de 59, 60 anos, 70 anos, dando show de bola nesse modelo remoto. Estou vendo profissionais que até então não pensavam em fazer uma videoconferência, que hoje pensam seriamente em não voltar, pensa seriamente em trabalhar no modelo home office. Aí. E isso é excelente, porque vários de nós aí teremos uma grande oportunidade de treinar, capacitar esse pessoal, de colocar tecnologia para dentro, e esse mercado com certeza vai ser um mercado muito mais dinâmico do que isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para uma coisa que é super importante, que é o excesso de informações e tendências. E aí é que entra, porque esse excesso de informações, as informações de uma forma geral, elas são originadas dos dados. Então, se a gente não souber capturar esses dados, tratar esses dados, armazenar esses dados e utilizar esses dados de forma inteligente, não tem tendência certa para ninguém. Vai ser tudo no chutômetro. Mas hoje a gente tem um processo bem interessante, que a maturidade nos traz, que é exatamente a tão famosa inteligência artificial em cima de algoritmos. Então, não encare, e aí é um grande conselho, não encare essa maturidade como algo que vai tirar postos de trabalho. Pelo contrário, todos os algoritmos, todos esses processos de inteligência artificial, o próprio nome já diz, inteligência artificial, não é inteligência humana. A inteligência humana ela é fantástica. A inteligência artificial ela não vai fazer nada fora daquilo que o algoritmo, que é pensado pelo ser humano, faz. Ela só vai fazer isso muito mais rápido, com forma muito mais eficiente, porque ela vai trabalhar 24/7 por 360, ou seja, todos os dias do ano, todas as horas do ano, ela vai trabalhar em cima disso e vai fazer o que a gente faz de uma forma muito mais rápida. Então, muito cuidado com a questão de excesso de informações e tendências, e esse é um dos desafios aí, exatamente pela quantidade de dados que a gente está gerando. Quando a gente fala de quantidade de dados, a gente fala exatamente no processo de mensuração estratégica de resultados que estão atrelados à questão do Big Data. O que é o Big Data? O Big Data é um grande conceito de banco de dados. São dados na nuvem. E nuvem é o quê? Nuvem é o web, que foi potencializado por quem? Pela internet. Ou seja, a internet do Brasil ela data de 1995 comercialmente. Ela entra em 1995. Aqui na Bahia ela entra um pouco depois, em 1997. Então a gente tem aí um adolescentezinho aí de 20 e poucos anos mandando na economia mundial. E aí, claro, as empresas elas têm que se preparar para isso, porque você não pode dar um passo à frente se você não mensura. E se você não mensura, se você não mede, você não controla. Se você não tiver mensuração estratégica baseado nessa grande quantidade de dados que são gerados todos os dias, através do seu smartphone, através dos computadores aí conectados, o WhatsApp, o próprio Facebook, Instagram, imagine aí o potencial de informações que não estão sendo geradas, de dados, e jogando isso na nuvem. Precisa de alguém para cuidar disso, e esse alguém somos nós, porque a máquina ela somente agiliza. Isso leva a um direcionamento dos planos para o aspecto prático, os planos empresariais. Esses dados que eu estou trazendo para vocês são dados da McKinsey do ano passado. Foi em cima de um processo bem interessante, de uma parceria com a Deloitte e o MIT, e fecharam isso, são dados de 2019. Então, eles dizem o seguinte, que em termos de líderes, de empresas líderes, 85% deles entendem a importância da tecnologia para o dia a dia das empresas, mas não sabem como levá-la até um estágio consolidado de maturidade digital. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para pensar digitalmente ainda. Pensam que digital é informática, como a gente já frisou ali. Então, precisa mudar essa concepção. E quem muda essa concepção, galera, me desculpe aqui, os mais antigos, são vocês, estudantes, que estão com um processo digital bem na mão e bem prático com essas novas tecnologias. Isso, claro, tem que levar ao entendimento sobre a curva de aprendizado. A
curva de aprendizado ela é fantástica, porque ela vai levar esse processo de experiência e demanda tempo, não é? As pessoas, normalmente, o problema do jovem hoje, que tem muita informação na mão, é pensar que ele tem experiência. Não, eu acho que tem que existir aí uma grande parceria entre o pessoal mais velho, que já tem maturidade nessa brincadeira, que já tem uma grande experiência, com esse pessoal novo que detém essas novas tecnologias. Isso vai elevar sensivelmente essa curva de aprendizado para que a gente tenha resultados muito mais eficientes em um curto espaço de tempo, né? Enquanto os processos convencionais levam um tempo muito maior, eu acredito que agora a gente vai ter aí um processo bem mais reduzido. Um olhar apurado sobre as tendências tecnológicas, isso é super importante, né? E, claro, vem da interpretação desses dados e do preparo nosso. Profundo conhecimento sobre essas ferramentas. Isso é uma briga todo dia, porque todo dia surge uma ferramenta, é o Zoom, é o Webex, né? E trabalha com o conceito de marketplace, que tem um CRM, que é coisa antiga, mas agora já tem o eCRM, já tem o eProcurement, enfim, é uma loucura, e se a gente não tiver cuidado, não tiver foco, a gente se perde no meio dessa pandemia, e no futuro próximo, claro, isso nem se fala. E para que tudo isso aconteça, é importantíssimo, volto a dizer, a integração de processos e informações. Sem isso, a gente não vai para lugar algum. Certo? Vamos lá aqui para um outro processo que é legal, que eu trouxe, para deixar claro o que é digital, né? Setores, para vocês terem uma ideia, setores altamente digitalizados, ou seja, empresas que trabalham com um nível altíssimo de digitalização, eles dizem que a maturidade digital pode variar significativamente de forma a impactar os resultados das empresas. EBITDA, por exemplo, EBITDA de até 5 vezes mais do que as empresas convencionais. O que é que significa isso? Para o pessoal de contabilidade e administração que adora isso aí de finanças, EBITDA, você pagou todo mundo, não é? Saiu imposto de renda, saiu tudo, e agora você vai dividir essa grana, você vai distribuir essa grana aí para o que sobrar para a galera, né? Principalmente para os sócios. Então, os sócios, os investidores estão de olho nisso aí, né? As ações trabalham em cima disso aí. Então, quanto maior o nível de maturidade dessa empresa, tecnicamente, maior será o nível de a oportunidade de investimento, a oportunidade de abertura dessa empresa para a questão das ações, né? E, obviamente, se você proporciona esse modelo de ação, obviamente você vai ter um fluxo de caixa mais interessante, porque você vai ter investimento, isso vai fazer com que a sua empresa cresça, claro e evidente, mas você vai ter que reportar isso o tempo todo para aquelas pessoas que acreditam no seu negócio, né? Isso leva, as transformações digitais podem ser caracterizadas por acionar ao menos uma das 4 alavancas-chave. Nós temos 4 alavancas-chave de valor. Primeiramente, você tem que definir muito bem a questão do seu modelo de negócio. O pessoal de administração aí sabe muito bem do que eu estou falando sobre isso. O modelo de negócio é fantástico. A maioria das empresas, elas nascem e morrem e não sabem o que é um processo de negócio, mas o SEBRAE, a própria Federação das Indústrias, vários órgãos aí de fomento, né, junto com os bancos de desenvolvimento, já estão trabalhando isso desde as pequenas empresas, principalmente empresas de cunho aí que tem um modelo de explosão muito grande, que são as startups, né? As fintechs, por exemplo, né, que são empresas e startups na área de finanças, precisam exatamente trabalhar isso. Mas, enfim, fica aquela pergunta, se eu for trabalhar um modelo de plano de negócio que demanda um bom tempo para inicializar meu negócio, eu prefiro iniciar o meu negócio e trabalhar o modelo de negócio, ou plano de negócio, né, com muito mais afinidade dentro desse próprio decorrer aí dos negócios. Mas eu tenho que ter isso muito bem fixo na minha ideia, né? Porque isso vai me levar às novas operações e os novos modelos econômicos, principalmente depois da crise. Conectividade e engajamento em tempo real, isso aqui é terrível. É a questão do que a gente sempre fala. O cliente, ele sempre tem razão. Se o cliente, ele sempre tem razão, eu tenho que estar conectado com ele 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por mês. E aí a galera me diz, mas eu não vou poder fazer isso. Olha, em alguns momentos você vai ter que automatizar o seu processo, em algum momento você vai ter que fazer um atendimento personalizado, sim, sempre conectado ao mesmo. Não é só conectividade, não é só colocar os sistemas para se falarem, não é só colocar essa empresa na web. Conectividade vem do processo também do cuidado que a gente tem no tratamento. Quem trata disso muito bem dentro da estratégia, principalmente comercial, é o próprio CRM, né? Aquela metodologia, aquela ferramenta aí que nós falamos, que trata exatamente do processo de fidelização do cliente. Os processos nem se fala. Foco na experiência do cliente, automação e agilidade. Tá vendo aí?
A gente tem que ter automação e agilidade, mas sempre com um olhar humano nessa brincadeira. Por quê? Porque é super importante que muita gente analisa o processo como algo mecanizado e a importância da subjetividade, ela rompe qualquer tipo de barreira. Ou seja, o meu olhar, o meu sentimento em relação àquele cliente, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Eu não posso olhar esse cliente simplesmente como um número, né? Tem a questão dos números, que a gente vai exatamente qualificar em termos da quantificação. Eu vou olhar, eu tenho 100 mil clientes, mas tudo bem, esses 100 mil clientes realmente me dão um nível de rentabilidade de uns 10 mil clientes, né? Tudo isso eu tenho uma série de ferramentas, metodologias para poder analisar isso através de curva ABC, né? Sistema de custeio da ABC e assim sucessivamente. Mas eu tenho que ter esses processos, tenho que tomar muito cuidado com esses processos de meus clientes, cuidado com essa questão da automação, né? E sempre pensando na questão da agilidade com o ser humano, né? E não simplesmente com o número que esse cliente representa. Para isso, é importante que eu tenha a questão do analytics, que é a melhor tomada de decisão e cultura de dados. Eu tenho que analisar dados. E aí a gente se pega todo dia, por exemplo, visitando uma página web e chega lá no Google e faz uma pesquisa e eu quero uma televisão de 60 polegadas, né? E aí quando você vai para o seu Facebook, você vai lá para o seu Instagram, né? As suas mídias eletrônicas de uma forma geral, e até mesmo lá no Google, quando eu faço uma busca, o algoritmo lá me sugere esse mesmo televisor que eu estava procurando em determinados tipos de lojas para que eu vá lá e pesquise e fique o tempo todo, né, em cima desse processo. Então, são os algoritmos trabalhando exatamente esse modelo. Mas se do outro lado eu não tiver alguém que faça esse acompanhamento humano, esse tete-a-tete humano, a gente corre um sério risco aí de, quando essa economia abrir de fato, né, se perder exatamente aquilo que as pessoas mais valorizam, que é o calor humano. Bom, mas como é que eu capturo esses valores através de alavancas-chaves, né, das 4 alavancas-chaves que a gente acabou de ver ali? É necessário associá-las a um conjunto de melhores práticas de gestão que abranjam 4 dimensões também fundamentais. O que são isso? Estratégias, capacidade, organização e cultura. A gente sempre diz que o planejamento estratégico ele é essencial. Não só o planejamento, mas a estratégia. Planejamento por planejamento todo mundo faz. A estratégia é o que vai nos diferenciar de um para um, né? De um para vários também. As capacidades, tudo aquilo que eu vou inserir, aquilo que eu tenho que alcançar. A organização é o meu modelo organizacional lá. E um fator interessante, estou falando rápido porque a gente vai trabalhar isso aqui embaixo daqui a pouco, é a questão cultural, né? Que é um dos principais desafios que a gente tem aí quando se trabalha com médias e grandes empresas. As pequenas empresas já se adequam a isso de uma forma até mais tranquila, né? Porque a estrutura é pequena, é fácil você dimensionar isso aí. Para falar disso, a gente vai trabalhar exatamente um gráfico que eu trago aqui, um infográfico, que é exatamente fruto desse trabalho que a gente, né, pesquisou aí, né? E ele traz exatamente isso aqui, galera. Resultado da pesquisa que mostra que os líderes com maturidade próxima às lideranças globais, a capacidade de dimensão com maior defasagem, né? E o que é que a gente trabalha com isso? O que é que a gente diz aqui que trabalha com isso? A gente pulou um slide aqui, foi por isso que eu estranhei, né? Para explicar o que são essas dimensões, a gente traz aqui para um conceito, primeiramente, um conceito estratégico, né? A estratégica, na área estratégica, na dimensão estratégica, ela trabalha exatamente com a consciência da mudança. A gente tem que ter ciência de que a gente vai mudar aquilo ali, como mudar vai depender de todo um processo, de toda uma questão que vai envolver a organização e a cultura. Esses links aqui são bem interativos, né? Aspiração ambiciosa de longo prazo, e as pessoas pensam muito de curto prazo, e isso é um erro fatal, né? A gente sempre diz lá, Petrobras diz lá, eu gosto muito de um slogan que nunca mais ela praticou. É o seguinte, ela diz que a energia, o desafio é a nossa energia. E quando ela projeta esse desafio, né, ela projeta esse desafio para 25 anos, 20, 25 anos, o planejamento, o projeto dela, o planejamento estratégico dela é de 20 a 25 anos. Isso quer dizer que eu vou esperar 20 a 25 anos para poder receber esses resultados? Claro que não, né? A cada 6 meses eles são revalidados, eles são reavaliados, eles são colocados nos trilhos, né, para que alcance aquele resultado durante essas parciais, até chegar àquilo que ele programou para 25 anos, assim como a Magazine Luiza também, as Casas Bahias, né? No caso da Magazine, 5 anos, no caso das Casas Bahias para 10 anos, eles projetaram tudo isso
mas tiveram que trazer isso, antecipar esse processo. Então, a estratégia ela tem que ser muito bem posicionada, né? E aí a gente tem ferramentas como o SWOT, como você já sabe, 5W3H, enfim, né? Mas ela tem que ser muito bem evidenciada exatamente porque ela vai nortear a vida dessa empresa. Então, ela está vinculada à estratégia do negócio, ela tem uma centralidade no cliente, eu estou falando de longo prazo, a estratégia de longo prazo ela tem que estar centralizada no cliente, ela tem que visualizar as oportunidades de crescimento, né? E eu acho que essa pandemia aí derrubou muita gente exatamente por isso, porque o planejamento estratégico não foi levado em consideração na questão do longo prazo e principalmente na questão do crescimento, né? Pouquíssimas empresas, como a gente está vendo, pensaram nisso, não pensaram na pandemia, mas pensaram exatamente em estratégias, em casos, né, de lei de Murphy, tudo aquilo que a gente pensa que não vai acontecer e um dia acontece, né? E um roadmap específico, que é exatamente trabalhar aí com a questão dos projetos, né? E projeto existe para a gente ter as dimensões que são voltadas principalmente para custos, né? E para o que se vem de encontro com o escopo, né? Custo atrelado a tempo, escopo, em contrapartida o desempenho. As capacidades, e isso a gente vai ver ali embaixo, que é um nível que está trazendo não bons resultados para o Brasil, né? Quando a gente fala de nível global, a gente fala de nível, os líderes globais, a gente fala de líderes do mundo, né? Quando a gente fala de líder Brasil, claro, a gente fez uma comparação entre a liderança no Brasil e a liderança global. O Brasil está muito bem, a gente vai ver, mas ainda assim o ponto fraco dele é exatamente essa questão de capacidades. E o que é a questão de capacidades? Ela vem exatamente dos itens de marketing e vendas digitais, as jornadas do cliente, dados e analíticos batendo o tempo todo, tá vendo? Isso é de extrema importância para vocês que estão em processo formativo. Pelo amor de Deus, procura ver o que é um cientista de dados, um data science, né? Tem várias áreas aí para os cursos de saúde, de administração. Quem está dominando isso aqui é a galera de estatística, porque já vem engenharia, porque já vem aí com uma cultura de análise, e principalmente de dados. Mas precisa ainda de uma questão de gestão, que o pessoal da área de gestão tem muito forte também, né? E eu acho que dentro dessa cultura nossa, aliás, a cultura mundial de uma forma geral, nós estamos aí em ponto zero. Então, quem começar agora vai começar bem. Então, esse negócio de, porque eu vou ter, porque eu não tenho mais oportunidade, tem grandes oportunidades. Um analista de BI hoje, para vocês terem uma ideia, salário aí média de R$30 mil, né? Uma corporação aí de médio porte para grande porte. Então, é uma oportunidade fantástica de se sair muito bem aí nesse novo ambiente. E o Brasil, ele tem essa dificuldade, né? Né? Modelo de plataforma tecnológica, a gente precisa definir isso e definir isso muito bem. Ainda estamos patinando aí em relação a empresários, não sabe quais são as ferramentas, não sabe qual é o ambiente, se é um ambiente físico, se é um ambiente em nuvem, né? E hoje tudo é digital, a gente tem que, infelizmente, jogar tudo na nuvem. Eu digo infelizmente porque as pessoas vão ter que se readaptar a esse processo. E o foco na geração de valor, né? Eu tenho que mensurar tudo isso aqui para transformar isso em valor e monetizar, né? E aí tem a organização, que é a estrutura, colaboração entre negócio e tecnologia, fala sobre a questão dos talentos, a proficiência em analíticos, né? Eu tenho que ter o domínio disso aqui, governança e métricas. Governança, quando a gente fala de governança, é terrível, porque vem sempre da questão da alta cúpula, e nem sempre a alta cúpula está preparada para entender desses processos interligados, integrados aqui de uma forma geral, né? E, por último, a cultura, que é a agilidade, que é o teste de aprendizado, experimentação, colaboração interna, orientação externa e mentalidade baseadas em dados. Olha para aqui. Elisandro, mas você não falou o tempo todo que a subjetividade ela é super importante, que nem só os dados eles mostram muita coisa, sim, claro, mas são os dados muito bem organizados e tratados que vai fazer com que você tire conclusões assertivas e coloque a subjetividade em ordem. Ou seja, a engenharia, a exatas, ela trabalha os números, né? Ela trabalha o quantitativo em prol do qualitativo. Eu preciso qualificar esses números e colocando um toque, né, de não puramente, uma lógica puramente cartesiana, mas eu tenho que trazer isso para uma lógica muito mais humana, muito mais de pensar fora da caixa, de empatia, principalmente agora que a gente está vivendo isso, para se colocar no lugar do outro. Então, a cultura é super valorizada. Mas quando a gente fala de Brasil, por incrível que pareça, o relatório ele só bate na questão das capacidades. Ele diz que estrategicamente o Brasil está bem, as organizações estão bem e culturalmente o Brasil também vai muito bem, obrigado. Então, vamos seguir porque é uma excelente oportunidade, né?
Aí a gente traz os resultados da pesquisa dos líderes, conforme a gente falou, e aí vocês veem aqui, galera, estratégia, capacidades, organização e cultura. E aí a gente tem a questão dos líderes globais, né? E os líderes no Brasil. Olha, observe a diferença aqui, ó. 73 de líderes global em estratégia e o Brasil tem 75. O Brasil está muito bem, graças a Deus. Nós estamos muito bem. Isso é sinal de que vocês estão muito bem. Não é o Brasil em si, mas vocês estão fazendo a parte de vocês. Nós estamos fazendo a nossa parte. Educação, né? Profissionalização do processo. E aí a gente vem para a questão das capacidades, que são aqueles itens lá que a gente falou. Aí eles estão na frente, os líderes globais, de uma forma geral, para 71, e nós estamos aqui em 66, mas a diferença é pequena ainda. Daqui a pouco a gente chega lá com certeza nessa pegada aí. E a gente vem para umas questões menores aqui, ó, que a organização ainda precisamos melhorar em relação ao restante do mundo, mas só são 2 pontinhos só. Né? Líder Brasil e líder global. Isso aqui são 2 pontinhos apenas. Daqui a pouco a gente pega essa galera daqui e ultrapassa também, assim como a gente ultrapassou em termos de estratégia. Ó, sou brasileiro e não desisto nunca. Sou altamente inovador, estratégico aqui, ó, 75 pontos nessa brincadeira. E a cultura. A cultura também nós somos fortíssimos, né? Graças a Deus. Nós somos um povo aí que a gente está dando exemplo durante a pandemia, né? Com raríssimas exceções, obviamente, mas a gente está construindo muita coisa interessante aí, principalmente quando se fala de empatia. Então, o Brasil aí 65 e os líderes globais aí 63 pontos. Nós estamos também à frente. Então, estamos muito bem, né? Obrigado. Nós trouxemos aqui um outro dado também que é importante, que é a média de pontuação das empresas no Brasil. Ela indica oportunidade significativa para aproximar a maturidade digital das empresas em geral dos líderes. É aquilo que a gente falou, galera. Tá vendo? Nós temos aí em termos de maturidade, oportunidades fantásticas para isso aqui, né? Na estratégia, aqui, ó, nós estamos abaixo, né, na questão da maturidade, estamos abaixo de 45, aí os líderes estão com 75, mas a gente tem essas oportunidades, a gente está crescendo muito, principalmente com o conceito de digitalização. As capacidades também a gente tem, ó, embaixo, né? A organização também embaixo e a cultura também baixo, mas vem crescendo muito, e isso também é a grande leitura disso é que o Brasil está se esforçando bastante em termos de empresariado, em termos de lideranças, em termos principalmente do empreendedorismo, para que a gente consiga alcançar um patamar muito maior. Esse patamar está ruim, eu digo para vocês que não, em termos de Brasil, não. A gente está competindo aí com países potências que têm alto poder de investimento na questão da pesquisa, da inovação, do P&D. Nós temos países que têm um índice de educação altíssimo em relação ao nosso, e nós estamos aí para e passo, né, dentro das suas proporcionalidades com eles, ou seja, a oportunidade para a gente são muito grandes, né? Basta a gente encantar nesse conceito aí de inovação. Mas aí eu trago aqui uma outra questão que se refere às empresas líderes, né? E elas apresentam desempenho distintivo em todas as práticas e se destacam nas 3 práticas de transformação digitais avaliadas com as mais desafiadoras pelas demais empresas. E quais são esses tópicos aqui? Estrutura organizacionais, e aí a gente traz alguns números que é importante para vocês. Papéis e responsabilidades claros, habilitando a estratégia digital da empresa, isso eu estou falando de Brasil, né? 90% das empresas líderes executam bem a prática em comparação a 10% das demais empresas. Ou seja, aquelas empresas que já estão no nível de maturidade e que se colocam como líder, 90% delas já praticam, né, esses papéis aqui com responsabilidade clara, né, em contraposição a 10% das demais. Então, as 10% estão aí correndo, que eu acho que também esse nível é bem interessante para nós, né? Para aquelas empresas que possuem, 90% delas já possuem essa pegada de estrutura organizacional, que é super importante. Experimentação, isso aqui é muito bom, porque isso aqui é a empresa incentivando a olhar fora da caixa, né? Ela deixa com que o profissional ele reavalie esses processos e experimente esses novos processos, que é exatamente o conceito da tecnologia, trazendo isso como resultado um modelo inovador. Ou seja, gente, peraí. Processo manual, para vocês terem uma ideia, a partir do momento em que ele é lançado, que ele é distribuído, ele deve ser rasgado para se fazer um novo manual. A gente compra um celular hoje, para quem gosta aí do iPhone, por exemplo, o iPhone nem bem lançou, já tem filas para poder fazer a reserva. Por quê? Porque a atualização dele é muito grande e a galera sabe que as atualizações que tem ali são atualizações normalmente pertinentes, né, dentro do que a tecnologia pressupõe. Quanto maior o nível de tecnologia, maior a exigência desses recursos e, obviamente, aqueles manuais, todo aquele processo de experimentação que estava ali já foi embora.
Então, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pensar como a gente vai trabalhar esse recurso e o que pode ser lançado em cima desse recurso. A realidade aumentada, junto com o reconhecimento facial, já é um grande passo para isso, né? Antigamente a gente digitava a senha, hoje em dia nos smartphones a gente coloca a nossa digital lá, né? Já tem um reconhecimento facial, já tem um reconhecimento de voz para desbloquear acesso. Então, tudo isso é uma questão de experimentação que a gente não pode deixar para trás. E a experimentação, ela envolve um incentivo à tomada de riscos, né? Claro, todo risco ele tem que ser calculado, mas você não cresce se você não se proporciona, se você não coloca à disposição dos riscos, o que vai trazer essa criatividade. A criatividade e a experimentação, ela é proporcional ao risco, sim. E esse risco ele tem que ser calculado. E cabe aos líderes, eu não digo nem aos gestores, mas líderes, que o conceito de liderança é espetacular, né? Ter essa ciência. Vamos tentar. Se erra, a gente conserta. Se acertar, mérito para todo mundo. Né? E a maioria cartesiana ainda pensa que não pode errar, não pode trazer, não pode fazer, e aí perde uma grande oportunidade de criar e de experimentar. Então, 60% das empresas líderes já executam bem essa prática em comparação a 2% das demais empresas. E a gente tem que estar nesse rol aí para poder progredir. Okay? Jornada do cliente, atendendo todas as suas necessidades e expectativas ao longo da jornada de decisão, 80% das empresas líderes também já executam bem, em contraposição aí a 13% das demais. Okay? Temos aí as que têm a menor maturidade, a gente falou das que têm maior maturidade, e as que têm menor maturidade. Consegue priorizar um conjunto de 4 práticas básicas, né, ou pré-requisitos para iniciar uma transformação digital. Se aproxima aos níveis de maturidade dos líderes digitais, isso é super importante, porém o faz de maneira não apenas isolada, como também de forma incipiente ainda, né? Apesar de falta profissionalismo, falta gente pensante aí nessa brincadeira. Vocês têm que se formar logo para poder entrar nesse mercado e propor coisas mais novas, empreendedoras, né? Bem mais, né? Dentro de uma consciência de mudança e entendimento de como o digital e o analytics impacta o ecossistema e os modelos de negócio. Né? 84% dessas empresas iniciantes têm essa prática em seu quartil superior. Né? Um resultado, um número bem interessante também. A orientação externa, com o uso de soluções e parcerias para capacitação em digital e analytics na empresa. Ou seja, eu não detenho uma tecnologia, galera, vou buscar um parceiro que seja bom naquilo. É o que eu sempre digo a galera. Defina o seu core business, defina o núcleo do seu negócio. O restante, corra atrás de parceiros, corra atrás de fornecedores, de gente que esteja disposta a colocar isso na frente e te colocar como um dos grandes lá na frente. Né? 69% dos com menor maturidade já praticam isso aí, o que é um excelente sinal para a gente, né? Centralidade no cliente, com aperfeiçoamento de pontos relevantes da interação digital, por exemplo, página web direcionada e sugestões de item. 53% das empresas iniciantes têm essa prática em seu quartil superior, ou seja, 53%. É a grande reclamação, né? Normalmente a gente chega lá em uma página do web do cara, a gente chega na página web. Vocês estão me escutando? Sim, professor, tudo certo. Beleza. Eu acho que fui eu que lhe liguei aí. Senão... Eu pensei... aí eu pensei que tivesse caído alguma coisa. Já são 5h30 mais ou menos, tem um monte de perguntas aqui. Ixi, botar para debater. Beleza. Mas então... a gente vê a paixão na fala, e o cara entra num flow. Fantástico, fantástico. Pode seguir aí. Eu vou passar rápido para vocês, galera, para a gente não... que tem horário, né? Então, 4 práticas de transformações digitais, roadmaps específicos. Isso, na realidade, eu posso até passar o material, disponibilizar aí para o Tena mandar para vocês. São todos aqueles detalhes que eu tratei no gráfico, né? Aí eu estou detalhando de forma mais interessante para você. Roadmap, dados analíticos, né? Como é que são feitos isso, talentos identificados, capacitados e retidos, né? Esse é um dos grandes desafios nossos, e a mentalidade baseada em dados também a gente já viu. Foco aqui para talentos identificados, capacitados e retidos. É o que eu sempre digo, galera. Nós somos dotados de capacidade infinita. A lógica é, não se apertem. Não estão se dando bem? Não estão tendo oportunidade? Começa a pesquisar uma nova oportunidade e caiam fora. Valorizem aqueles que te valorizam. Caiam para dentro do mercado que realmente vai te valorizar e que vai fazer com que você seja um líder no futuro, de curto e longo prazo. Né? A dimensão estratégica. As empresas em geral, mesmo aquela com maturidade digital menos desenvolvida, têm consciência da relevância e da potencial de disrupção do digital para o analista, que é uma quebra. A disrupção é você quebrar isso em um modelo digital, entendeu? Então, você quebrar o digital em relação ao próprio modelo físico, trazendo isso para uma questão mais de análise de dados aí. Bom, eu vou correr aqui, mas eu gostaria de
fechar mais ou menos essa questão estratégica com vocês em 4 itens que eu acho de extrema importância em termos de case, né? Foi pesquisado aí no setor de bens e consumos, eu não posso lançar os nomes, mas vai ficar aí bem evidenciados, que existe uma empresa que realiza investimentos em negócios disruptivos internos, né, através do Analytics, por exemplo, e iniciativas externas, diferentes canais de e-commerce. 80% das iniciativas estratégicas dessa empresa no Brasil estão ligadas a digital e analytics. A empresa está dando início a um modelo de monetização da tecnologia com venda de informações. Então, ela está pegando isso aqui e vendendo. E a gente sabe que, né, o próprio Google, o próprio Instagram, os apps que a gente tem nas máquinas aí instalados, elas vivem para vender dados, mas tem que tomar cuidado aí com a LGPD, pessoal de direito aí, Lei Geral de Proteção de Dados, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? E o setor de telecomunicações, nós temos uma empresa também, né, que traz um modelo desenhado há 3 anos e é derivado da estratégia digital global do grupo. Eles têm iniciativa de fomento à inovação, com Big Data, digitalização de ponta a ponta nos processos, né? E tem iniciado a aceleração dos negócios com a captura de eficiência e processo de monetização com o uso de análises estatísticas também. Vocês estão vendo que todas as empresas, na área de bem de consumo, de telecomunicação, na área de construção civil, na área financeira, todos eles têm um ponto em comum, que é a área de análise de dados. Por quê? Porque a análise de dados, volta a dizer, é o que vai levar a gente para o processo financeiro, o processo de números, e o processo de números vai levar ao qualitativo, e esse qualitativo ele tem foco no juízo de valor, na cadeia de valor, melhor dizendo, que é representado pelo cliente. Eu entendo o cliente através dos números, e vou mensurar isso, e vou potencializar isso através desses números. Bom, então, em resumo, faltam 13 slides só, né? A organização, ela garante a responsabilização pela transformação, né? E aí tem uma série de conselhos que a gente traz aí. A cultura, na realidade, eu pulei um aqui, né? Mas aí é o que a gente já falou, né? E a questão da cultura, que eu trago como um ponto mais importante nessa brincadeira, que é promover novas maneiras de trabalho. Eu acho que é o grande desafio, é o grande conselho. Promova novas maneiras de trabalho que fomentem uma maior autonomia, aprendizado contínuo e ambientes de trabalhos abertos, né? Foi aquilo que tanto o professor Alberto quanto eu bastante evidenciei. Gente, se a gente não trabalhar nossa liberdade em termos de uma liberdade de criação, assumindo os riscos, obviamente, para que a gente estuda, né? Se a gente estuda, a gente estuda exatamente para mostrar que nós somos capazes, utilizando aquilo que a gente mais exercitou nesses 4, 5 anos de faculdades aí, né? Que é a prática em detrimento de um modelo teórico, mas sempre evidenciando essa parceria para levar com que aquela teoria se transforme em algo bastante inovador. E esse é o nosso desafio. Tudo bem, galera? Eu finalizo por aqui, em detrimento do tempo, né? Tinham algumas coisinhas mais, mas a gente tem muito pouco tempo aí, tem aula e tem outras coisas. Eu agradeço. Tenho mais só para alinhar os alunos, eu tenho mais um fechamento aqui, mas a parte mais pesada aí mas é rapidinho o meu fechamento também, 3 slides, 4. Vamos fazer perguntas para o professor? Tem alguma pergunta aí que alguém quer fazer? Eu anotei 3 aqui. Se alguém tiver mais aí, coloca no chat agora, tá bom? Eu anotei aqui, primeiro aqui da Juliana Reis, ela está aí? Juliana Reis. Ela perguntou lá no comecinho sobre como ver o empreendedorismo nessa situação, né? Acho que depois que a gente vê o que o professor Elisandro mostrou para nós, que esse processo de transformação digital é um processo contínuo. Então, o empreendedor, ele entra nisso, né? Então, eu vi aqui que você é de direito, né? Você é uma futura advogada. Temos aqui engenheiros, temos aqui alguns profissionais da saúde, da área de negócios, né? Contadores, administradores. Temos vários profissionais aqui. Muitos de vocês vão trabalhar por conta no futuro. Nem todos vocês vão trabalhar nas empresas. Talvez agora, nesse início de carreira, vocês vão fazer estágio, vão aprender muito com o ambiente corporativo, porque isso é importante. Aproveitem, nossas instituições têm grande nome, né? Permitem a vocês entrarem em grandes empresas, fazerem estágio em grandes empresas, mas nem todos vocês seguirão nesse caminho. A maioria de vocês, quando se formar, ou depois dos 30, ou depois dos 40 anos, e aí quase, vamos dizer, a totalidade aí da população, vai precisar empreender. Então, isso aqui que nós estamos passando também é um aprendizado para todos nós. Porque empreender, e eu sou professor da área de empreendedorismo,
é sinônimo de ter um negócio, de ter uma loja aberta. Empreender não é isso. Uma atitude empreendedora, uma mentalidade empreendedora, não é ter um negócio aberto, mas ter iniciativa, ter resiliência, capacidade de comunicação, entre outras competências que vocês precisarão desenvolver ao longo do curso de vocês. E esse é o nosso papel no Centro de Empreendedorismo e Inovação, dentro das atividades que nós temos aí pelo Brasil. Então, respondendo, o empreendedorismo está passando por um momento de reinvenção, mas o empreendedorismo existe há milhares de anos e vai continuar existindo e vai ser cada vez mais forte, e muitos de vocês serão futuros empreendedores. Então, se vocês não têm ainda isso, essa vocação, trabalhem isso, porque vocês vão precisar desenvolver. O Antônio Francisco Cavalcante falou aqui que Paulínia, não sei se ele está ainda aí, tem alguns exemplos de empresários que se reinventaram. Se puder escrever aí, o Antônio, ou então falar um pouquinho rapidinho, tá? E eu vou para o quarto aqui, que é o Roberto Carvalho, o terceiro, o Roberto Carvalho, que falou que trabalha com marketing digital também, que 40% das vendas dele é contato físico, né? Não é só o marketing digital. Então, se você quiser, Roberto, dividir um pouquinho com a gente aí, ou no áudio, ou no escrito, pode falar aí pra gente, então. Juliana, você quer falar também? Pode falar. Não, professor. Um colega, o Everton, está com a mãozinha levantada. Ele falou que foi engano, não é isso, Everton? Ou você quer falar mesmo? Acho que o Roberto quer falar, porque ele até abriu a câmera aí. Mas Fala, agradeço Roberto. a resposta e as colocações apontadas aí para minha pergunta. Agradeço. Opa. Muito obrigado. Obrigado pela participação também, Juliana. Foi muito bom aqui no chat, viu? Parabéns pelos comentários. Muito empenhada, parabéns. Isso é uma atitude empreendedora, né, Atena? Isso é Com certeza. Iniciativa e liderança. Tá de parabéns, já começou bem. Proatividade, né? Colaborando com os outros aí, muito bom. Exatamente. Legal. Fala, Roberto. Eu não estamos te ouvindo, rapaz. Você está falando aí, mas não estamos te ouvindo. Teu áudio está aberto, mas acho que o teu microfone que não está ligado. O Antônio está ainda aí? Antônio Francisco Cavalcante, quanto isso? Roberto Carvalho. Roberto, acho que o seu áudio está desligado. Nós não estamos te ouvindo. Roberto, a gente continua não te ouvindo. Estamos vendo você aí, mas não estamos te ouvindo. Se quiser optar pelo chat, estamos aqui. Isso. Quer mandar pelo chat aí, pode mandar. Tá bom? Tem alguém que falou também da fake news. Deixa eu olhar aqui, eu lembrei que fiquei com isso na cabeça. Se isso atrapalha, né, o processo de maturidade digital. Deixa eu ver quem foi que colocou isso aqui, que o chat teve tantos. E aí, professores? Ajudar é que não ajuda, né? Com certeza, né? Fake news só é mas prejudicial. Isso acho que é um processo, inclusive, da maturidade, né, Elisandro? Exatamente. Porque nós somos bebês, né, digitais, né? Então, como nós somos bebês, muitas pessoas contam mentiras nas redes sociais, não é isso? As eleições e nos bares também, né? Nos bares e na rede. Principalmente. As eleições americanas e brasileiras foram decididas, boa parte delas, em cima dos algoritmos, né? Então, fake news hoje é uma questão que ela é praticamente incontrolável, mas os algoritmos estão sendo trabalhados exatamente para tentar amenizar essa pancada. Mas é uma realidade que a gente tem que... E só a apuração de dados realmente vai conseguir com que a gente minimize essa pancada, né? O tratamento desses dados, juntamente com Tem mais alguma pergunta aí, Tena? Senão eu finalizo aqui. Para mim, tudo bem. Eu tô tentando rastrear aí. Alguém falou de Pink Floyd. Legal. Eu também sou hippie velho. Sou dessa área. 40 anos, né? Eu tava rindo. Cantando Pink Floyd aí. Eu tava rindo por isso. Cara. Isso aí. Tá bom. Bom, então deixa eu finalizar aqui. E aí, se tiver mais alguma pergunta aí, pode colocar no chat. Enquanto você está finalizando, só deixa eu explicar quem é novo aqui no processo. Essa ata que nós estamos passando é uma ata única. E a gente fica passando várias vezes, porque inclusive tem gente entrando agora. Então ela tem o direito de marcar presença. E esses pontos são lançados automaticamente no sistema PEX. Né? A palestra não gera certificado, ela vai direto para o seu histórico, tá bom?
E qualquer dúvida, eu também vou deixar o meu e-mail aqui, porque se der bronca, estamos na área. Bom, gente, o professor Elisandro foi brilhante aí, falou um pouco do processo de transformação em maturidade digital. Mas, ó, eu quero finalizar, porque como eu sempre fui gestor, né? E acredito que o que faz a diferença somos nós, né? São as pessoas. Eu quero finalizar com essa mensagem aqui, né, para vocês, de que todo esse momento que nós estamos passando, né? O que vai valer, né? Como nós lidamos com essa situação, como nós somos o aprendizado, né? Que nós temos, e todos nós estamos sofrendo, né? Mesmo as empresas mais maduras, né? Todo mundo tem o seu aprendizado aí, mas como a gente dá valor ao toque humano, né? Como é importante, a gente consegue reconhecer isso agora, porque é isso que faz a diferença, né? As pessoas, né? O trabalho com as pessoas, né? O toque de cada um nas coisas, né? Como é importante nesse momento a gente reconhecer quem trabalha duro, né? Então, reconhecer aquelas empresas que conseguiram manter os seus empregados, pô, legal, agradeça a sua empresa, agradeça o seu chefe. É hora de você tomar iniciativa, né? Se você está trabalhando em casa e está lá esperando, pô, mas ninguém me manda nada, ninguém fala comigo, toma iniciativa, toma as rédeas. Não, isso é verdade, porque está todo mundo muito louco, trabalhando com milhares de coisas, trabalhando muito mais do que se estivesse trabalhando no escritório normal, né? No ambiente de trabalho. Então é importante reconhecer o seu coordenador e o seu professor que colocou o Zoom para tocar aí, para vocês terem aula, vocês não perderem o semestre, tá bom? Foi muito duro a gente conseguir tocar isso aí para colocar para vocês. Foi rapidamente, 15 dias, e vocês mais rápido ainda, não foi, Metrocamp? Na Metrocamp foi na sexta-feira, no dia 20 começamos, foi uma correria total aí. Todo mundo aí está tendo um esforço, né? Está tendo um aprendizado com isso. É importante agora a gente pensar no coletivo, tentar sair um pouco do individual e olhar para o coletivo, olhar para o nosso planeta, para o desgaste, para a forma como a gente consumia. Enfim, né? Acho que a gente tem muita coisa que olhar. E Albertão, aproveitando aí, ó, o nosso amigo Roberto escreveu aqui no chat. Ele só queria colocar a experiência dele, que trabalha com tráfego pago e automação, e é feita pelo WhatsApp, Facebook, Google, ADS e outros, eu acho que ele botou absurdos de venda. Ele queria falar desses casos, né? Não é isso aí, Roberto? E obrigado pela colaboração sua, de Juliana, né? Legal. E mais que vieram aqui. Valeu, professor. Continua aí. Legal. Bom, para finalizar então, que a gente está acabando aqui, o que é importante, né? Energizar as pessoas, os seus colegas de trabalho, os seus subordinados, os seus chefes, a sua família. Acho que é importante a gente, né? A gente é energizado e a gente energiza as pessoas, né? Então, vocês estão aqui hoje, 185 pessoas até o final, né? Porque estão em busca de algo melhor para a vida de vocês, estão em busca de crescer, de avançar. Isso é um processo de todos nós, né? Então, é importante vocês saírem com essa energia, né? E passar essa energia para os outros. Empoderar o time, né? E se auto-empoderar, tomar a iniciativa também. Não esperar só que as pessoas deleguem para você, mas você tomar a iniciativa, né? E desenvolver, né, as competências que nós falamos aí, tanto das competências a iniciativa, a resiliência, né, que são competências do empreendedorismo, né? Tudo isso aqui que a gente está falando, né, tem a ver com empreendedorismo. É por isso que a gente trouxe esse tema aqui, né? Tena, eu recebi um vídeo hoje aqui de 3 minutos que fala um pouco desse momento que a gente está passando. Dá para passar esse vídeo em 3 minutinhos ainda? Por mim, tudo bem. Nós chegamos até 6 horas, era o nosso limite 6 horas. Se o pessoal eu vou topar... passar esse vídeo de 3 minutinhos e depois só falta um slide para a gente finalizar, tá bom? O que eu já aprendi com vocês dois hoje já vai ser minha aula de pós no sábado. Já estou aqui anotando. Obrigado aí. Nada. Aprendemos juntos o tempo todo. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Gostei, enquanto você está rodando o vídeo aí, gostei do comentário da Juliana, que falou que trocou de instituição para vir estudar na Metrocamp justamente pela ferramenta, pelas aulas remotas, né, Juliana? Legal isso. Eu ouvi isso, foi muito bom. Exato. Eu cheguei exatamente em 1º de abril. Com as aulas remotas, na semana seguinte já tinha prova,
Agora nós já estamos findando o semestre e eu estou muito, muito satisfeita com a substituição aí, essa transferência que eu realizei. Da onde você veio, Juliana? Eu vim da Universidade Paulista. Ah, legal. Não, bacana você dar esse depoimento, porque às vezes o pessoal, a gente não conhece, às vezes a gente não conhece as outras instituições, né, concorrente, o aluno às vezes não conhece, e claro que a gente tem muita coisa para melhorar, é óbvio, mas a gente sempre se esforça para dar o melhor para vocês. Isso é legítimo, né? A gente erra e acerta, mas isso eu tenho orgulho de dizer, que a Unimetrocamp foi uma das primeiras instituições no Brasil a colocar as aulas remotas, e foi um trabalho 4 dias seguidos, duro, trabalhando para colocar, e depois 3 semanas para acompanhar a implementação, né? Então, para que a gente não perdesse o semestre e a gente pudesse manter o melhor ensino possível dentro da perspectiva que nós temos, né? Não é o ideal, mas é o melhor possível que nós temos, né? Bom, eu vou projetar aqui o vídeo final aqui, então, tá bom? É 3 minutinhos. Vocês estão vendo aí? Perfeito. Estão ouvindo? O ouvindo tem que compartilhar. Antes você vai ter que voltar de novo. Tá, eu vou fazer isso já. Já vou fazer. E você vai ter que voltar ao compartilhamento e na hora de compartilhar tem um botãozinho ali, compartilhar Down, my boy, though I know you know full Aí, well. ó, agora. Pronto. Volta Story ele. starts before then. In a world I once would do. Tell me all about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies, more convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing, some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new, and every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many.
but that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Fantástico. Legal, Alberto. Muito bom. Compartilhar esse link aí. Eu vi a hora de o Alessandro chorar ali. Com a ilustração. Bota o link pra gente no chat aí. Muito bom mesmo. Boto sim. Eu queria só, então, dizer assim, gente, a soma, uma empresa, o planeta, é a soma da história e as paixões e desilusões de todas as pessoas que estamos aqui. Então, isso aqui vai passar, e a gente tem que olhar isso como um momento de oportunidade, de renascer, né? Então, o empreendedor sempre olha a oportunidade, né? Mesmo na situação mais difícil. Está sofrido, está muita gente sofrendo, muita gente, infelizmente, morrendo, mas talvez seja a hora da gente mudar algumas coisas que a gente precisa mudar, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma colocação, estamos à disposição. É isso aí, gente. A gente ainda tem 12 minutos. Fica à vontade. Eu me senti bastante satisfeito. Agradeço a presença aí do Alberto, do Alessandro, toda essa gente aí que eu estava olhando o formulário, Rio de Janeiro, pessoal que veio da Bahia, né? Fortaleza, todas as cidades aí, parabéns. Isso só é algo que nos enriquece. E os depoimentos, né? Juliana fez um depoimento muito legal. E a gente não conhece essas histórias particulares de cada um de vocês, mas é nesses momentos que essas histórias brotam e vem à mente da gente, a gente fica feliz, né, Alessandro e Alberto, de fazer o que nós fazemos, né? A gente percebe que tudo isso é ganho. O Alberto falou que já tem uma outra reunião e dá esse tempo dele para a gente, como o Alessandro também, só nos gratifica. Parabéns, gente. Obrigado mesmo a participação aí da galera no chat, a galera que veio prestigiar e a vocês aí que lideraram esse processo. Estou à disposição. Obrigado, gente. Qualquer o André coisa... colocou o link aí no YouTube do vídeo, tá? Quem quiser ver o vídeo, tá aí. Obrigado, viu, André, por colocar aí pra gente. Tá? É isso, gente. Vamos em frente, vamos superar isso aí. Quem é estudante, faltam 2 meses para acabar o semestre. Vamos lá, vamos para cima, vamos se dedicar para tirar o nosso melhor. Vocês estão desenvolvendo outras competências nesse momento, né, como estudantes. Aproveitem esse momento também para desenvolver essas competências, né? E vamos em frente, gente. Vamos lá. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Excelente noite e muita paz a todos. Valeu. Forte abraço. Sabe qual é o instrumento usado pelas pessoas mais ricas do mundo para investir? Alguém está ouvindo alguma coisa aí. Eu vou ficar na sala ainda, gente. Quem tiver dúvida sobre ponto PEX, o link, eu vou deixar aqui. Mas agradeço, Alberto, aí, Alessandro. Um abração. Obrigado aí por tudo, hein? Eu estou à disposição aqui. Se alguém quiser falar mais um pouquinho, eu posso ficar ainda mais um pouquinho. E eu vou interromper já a gravação, tá? E a gente vai ver como disponibilizar depois. Perfeito.